Bate-papo. 17 agora restando para as 9, 22:08 a temperatura. Você com o Panorama. Aline Silva no Dia Internacional da Mulher, recebendo uma pessoa que entende sobre a história, né, da origem também, falarmos sobre essa data importante, né? É uma data importante que às vezes a gente acaba se perdendo entre fatos históricos e aí entram as frases que falávamos antes, né? Comemorar, não comemorar, celebrar, caminhamos, evoluímos, não evoluímos. Então, dar um bom dia muito especial à Inauã, que hoje participa conosco, já participou aqui em outros momentos, ela é historiadora, gerando um conteúdo bem especial pra gente, nos ajudando nessa temática. Inauã, bom dia. Bom dia, Aline. Bom dia, Fabiano. Bom dia. Vamos começar perguntando, fazendo um rescaldo, né, Fabiano? A gente sabe que poderíamos falar sobre horas, mas assim, Inauã, por que a gente celebra o dia 8 de março como Dia Internacional da Mulher? Bom, acho que esse é um tema bastante polêmico, né? Pelo modo como a gente trata o Dia da Mulher no dia de hoje. Tem uma socióloga, que é a Eva Blake, que tentou sistematizar como é que a gente chegou nessa data e como é que a ONU chegou a reconhecer, né? Porque é uma data reconhecida pela ONU desde a década de 70. A Eva ela procurou sistematizar alguns eventos para poder compreender como é que isso aconteceu. No Brasil e na América Latina tem um discurso bastante conhecido de que a gente comemora o dia 8 de março, né, como Dia Internacional da Mulher, por causa de um evento que teria acontecido em 1857, de uma fábrica, que mulheres teriam morrido carbonizadas e que não conseguiram sair desse lugar. Só que esse evento ele não existe, ele é um evento falso, né? A gente não existe registro dele ter acontecido. O que existe é um registro de 1911, que aconteceu em Nova York, no dia 25 de março desse ano, em que mulheres que estavam participando de reivindicações sindicais, sim, morreram dentro de uma fábrica, cerca de 125 mulheres, de 146 pessoas que estavam presentes naquele dia. Então, existe um evento em que mulheres teriam morrido, né, em função das condições de trabalho e das reivindicações por seus direitos, mas esse dia ele já vinha sendo discutido há muito mais tempo dentro das organizações sindicais, buscando esse dia específico do Dia Internacional da Mulher. Porque as mulheres que participavam dos movimentos de trabalhadores e sindicais percebiam que, mesmo dentro das organizações de trabalhadores, de espaços em que as mulheres já ocupavam um lugar de maior protagonismo, elas ainda eram relegadas a lugares de cuidado, né? Por exemplo, dentro dos sindicatos, dentro das organizações ou mesmo dos partidos, as mulheres ainda ficavam com questões associadas a mais ao cotidiano e não necessariamente às discussões políticas, né? Então, dentro das próprias organizações dos movimentos de trabalhadores e sindicais, as mulheres tinham que reivindicar. E aí se passou a fazer, a partir da Alemanha, principalmente, a reivindicação desse Dia Internacional da Mulher, isso no início do século XX, né? Só que ele passa a ser reconhecido na década de 70, então, como um dia internacional pela ONU, porque desde a década de 60 vinha se escolhendo esse dia 8 de março como uma data fixa para discutir questões de ordem política e dos direitos das mulheres. Então, quando foi instituído mesmo? Na década de 70. 70, então. Isso. Que se instituiu como dia 8 de março para ser essa discussão, né, do Dia Internacional da Mulher. Pelas tuas pesquisas, assim, pelo teu conhecimento, é uma data que todos os países fazem essa reflexão ou ainda temos países que relegam a data, que não fazem questão de lembrar? Bom, eu acredito que os países que reconhecem a ONU, né, como organização das Nações Unidas. Então, os países que estão vinculados, né, vão estar comemorando ou tomando esse dia para discutir. Por mais que a gente sabe que, inclusive, países que reconhecem a ONU ainda fazem da mulher um ser submisso ao homem, né? A gente sabe disso, né? Daí é uma reflexão, né, também sobre essa questão. Mas, historicamente, então, os países que têm a ONU como referência, então, celebram essa data. Sim, acaba sendo principalmente uma data do mundo ocidental. Okay. Né? Preciso te perguntar sobre até uma deixa que tu mesmo nos dá na resposta, que é o comemorar, né? O celebrar, o discutir, o debater. O dia 8, nos dias atuais, nos dias em que vivemos, com tantos direitos adquiridos, mas sempre ali vigilante para não perder o que já adquirimos, sempre ali na luta, e aqui poderíamos pautar várias. O dia 8, no teu entendimento, é uma data de celebrar, de comemorar,
ou realmente falta tanto que daqui a pouco a pauta é outra? Bom, considerando que ela é uma data que a gente tem anualmente, né? Ela acaba tendo um caráter cíclico. E a gente consegue tomar ela, me parece, como um momento de parar e pensar e avaliar aquilo que está acontecendo com nós nesse tempo presente e também o que a gente conseguiu de avanços ou talvez de retrocessos, né? Porque nem sempre, quando sistematiza os dados, quando a gente quantifica algumas questões, a gente percebe que a gente tem alguns retrocessos, né? No sentido da pandemia, por exemplo, a gente vai ter a violência contra as mulheres, que a gente tem um aumento de registros, né? Em função da reclusão, das mulheres estarem mais vinculadas ao lar. Bom, eu particularmente penso que a gente precisa, sim, comemorar. Acho que a gente comemora muito pouco os avanços que a gente tem. A gente precisa reconhecer, né? O fato de nós duas estarmos dentro de uma rádio é algo a ser comemorado, né? Tem uma frase muito famosa, Simone de Beauvoir, que diz que em períodos de crise são os direitos das mulheres que são os primeiros a serem retirados, né? Contextos de guerra, principalmente, que é um dos temas bastante atuais. Então, me parece que a data do 8 de março, sim, a gente tem que comemorar, mas a gente precisa reconhecer a comemoração da luta política das mulheres, né? Política no sentido da reivindicação dos direitos no espaço público, né? Nesse sentido, que nós mulheres estamos lutando e nós precisamos resistir muito, né? Eu lembro que ano passado, Aline, tu estava grávida, né? E esse ano você continua trabalhando na rádio. Isso é uma conquista, né? De você não ter perdido seu emprego para ter que ficar reclusa ao espaço do lar, cuidando do seu filho, né? Então, isso me parece que a gente precisa comemorar, mas a gente não pode perder a dimensão política e histórica do que é essa data. E eu acho que ela, anualmente, ela serve para isso, para a gente poder avaliar, né, ter um momento específico social da sociedade inteira, parando e pensando, tá, o que nós conseguimos, né? Em que lugar é esse que as mulheres ocupam hoje na história, no mundo, na sociedade? Você fala sobre conquistas e fala sobre a questão política, né? Na política partidária, digamos assim, em termos de espaço das mulheres em governos, né? Vai tanto dos municipais, estaduais e federal. Tem uma notícia hoje, confesso que eu não lembro agora o site, até estou procurando aqui, mas que mostra... Ah, sim, aqui, achei. O Brasil levará 120 anos para ter equilíbrio entre homem e mulher na política no ritmo atual. Ou seja, se continuar nesse ritmo, né, das mulheres conquistando seu espaço, ainda vamos precisar de 120 anos para que tenhamos uma igualdade. E quando se fala isso, é a mulher participando da vida como vereadora, como prefeita, deputado, governador, presidente, ministra, secretária municipal, né? E a gente vê ainda muito mais homens exercendo, por exemplo, função de chefia nos setores públicos, né? Porque a mulher não... Por exemplo, temos sim mulheres secretárias da agricultura, mas muito raro mulher secretária de obras, porque ainda ouvimos que isso não é função de mulher, né? Por que a mulher não pode cuidar de uma secretaria de obras que cuida de estradas, né? Cuida de obras, enfim. Então, temos que evoluir e muito. Bom, nesse quesito da política partidária, me parece que é um tema que a gente precisa enfrentar ele. Porque, em geral, a gente tem uma aversão, né? A gente pensa, não, política é coisa de corrupção, enfim, a gente acaba não discutindo. Mas me parece que é um tema bastante importante, porque para a gente falar de avanço dos direitos das mulheres e da garantia, a gente precisa de mulheres na política, discutindo política, né? Pelo que se percebe dentro dos partidos políticos, hoje a gente tem uma lei que obriga a 30% de candidatas mulheres nas nominatas, né? Nos períodos eleitorais. E a gente percebe que, sim, essas nominatas são preenchidas, esses 30% de mulheres se efetiva, mas a gente não tem a eleição, né? A gente não tem esses 30% de mulheres eleitas, né? Então, a gente ainda tem bastante a avançar, mesmo tendo essa lei que garante o 30% de candidatas. É muito difícil, às vezes eu sei que o ouvinte pontua comigo e estamos aqui para o debate, né? Essa semana, inclusive, tivemos um debate, um embate aqui nos bastidores falando sobre isso, e isso é importante, né? É muito difícil, mas é muito difícil para a mulher estar no espaço de fala, nos lugares de poder, de representatividade, quando nós olhamos para essa mulher que tem algumas atribuições ainda
recaindo sobre a mulher e que ainda não são compartilhadas, né? E aí aqui a gente poderia falar do lar, dos filhos, e não há aqui reclamação sobre o lar ou sobre os filhos, não é esta a questão, né? Antes que alguém me diga isso. O ouvinte diga o seguinte, estão reclamando. Não estamos reclamando, nós estamos dizendo que quando a gente não tem essa divisão de tarefas, historicamente eu acredito que a Inauã vai poder ilustrar melhor, né? Nós não temos. Então, também fica muito difícil estarmos nesses espaços de poder, de fala. Nós aqui, Fabiano, tivemos num passado não tão distante, para ilustrar, o debate sobre termos mais mulheres no espaço do Contraponto, que é um programa de debate aqui da casa. Mas é muito difícil a gente conseguir colocar a mulher todos os dias naquele mesmo horário, ter ela fixa, que são poucas que nós temos, justamente porque a demanda da mulher é diferente no mercado de trabalho, na organização da casa, da família. Também é uma percepção, os dados também nos mostram isso. E aí, até voltar para a carreira, né, que foi o teu exemplo, não é uma realidade para todas as mulheres, porque tudo vai, ou boa parte vai recair sobre elas. Exatamente. Eu acho que quando a gente fala em termos da luta das mulheres, ou até mesmo uma perspectiva histórica, a gente pode falar de subjetividade. O que isso quer dizer, né? Por mais que a gente fale da divisão de tarefas, por mais que a gente conquiste direitos, nós temos ainda uma subjetividade em que o cuidado recai sobre a mulher, né? A mulher, ela se sente muito mais responsável por questões de cuidado no dia a dia do que o homem. Então, se a mulher não vai lá e diz para o homem o que ele precisa fazer, ele não se dá conta por si só. E nesse sentido, nesse cotidiano, a mulher acaba ficando mais sobrecarregada e, portanto, acaba por desistir, muitas vezes, de outras questões de ordem pública, né, fora do lar, e muitas vezes se limitando especificamente ao ponto, né, ao horário de trabalho, retornando para sua casa e acabando por deixar questões de ordem política e social para os homens. Vou usar aqui mais uma referência de pesquisa que está sendo divulgada hoje. Um estudo baseado em dados de 170 países que mede a inclusão das mulheres, acesso à justiça, segurança, né? A questão dos quesitos de inclusão, coloca o Brasil na posição de número 80 entre 170 países. No ranking, os 10 melhores países em termos de qualidade para as mulheres: Noruega, Finlândia, Islândia, daí aqui os países nórdicos, né? Dinamarca, Luxemburgo, Suíça, Suécia, Áustria, Reino Unido e Holanda. E os 10 piores: Afeganistão, Síria, Iêmen, Paquistão, Iraque, Sudão do Sul, Chad, República do Congo, Sudão e Serra Leoa. Mas o Brasil ainda está muito aquém, né? Não está lá na ponta de baixo, mas na posição de número 80 entre 180 e 170 países que medem a qualidade de vida das mulheres, especialmente nesses quesitos que envolvem segurança, inclusão e justiça. Eu não consigo saber, né, como é que essa pesquisa foi feita, mas acredito que eles tenham utilizado dados, informações que se baseiam numa organização de um Estado ocidental, né? Que a gente diria com referências europeias, brancas, né, capitalistas, principalmente. Esses países que estão menos desenvolvidos nesse sentido, me parece que são países que fogem dentro dessas características, né? O Brasil é um país aí de economia emergente, né? Um país que tem um alto desenvolvimento, mas que ainda precisa se pensar em termos de políticas públicas e sociais. E no nosso bate-papo, Fabiano traz vários dados importantes. A gente aqui não abordou ainda a temática da violência contra a mulher, né? E daí eu estou falando da violência que a gente poderia pautar em números, né? Mas uma violência que a gente, talvez até por cuidado, Fabiano, fala menos, é a violência sexual, né? A gente ainda, por proteger a vítima, se é que essa é a palavra, porque uma vez que existe a vítima, a sociedade também pecou, né, e não a protegeu, mas hoje uma operação espalhada pelo Brasil prende mais de 2.000 suspeitos de violência sexual nos estados brasileiros. É uma operação que hoje acontece em todo o território nacional. Mas isso é muita gente, né? São muitos casos, é assustador. E aí nós também, né, dentro dessa temática, não poderíamos deixar de dizer que, e aí a Inauã falou, né, em estado de guerra, por exemplo, os primeiros direitos que caem
por terra são os das mulheres. As mulheres vítimas de violência sexual nas guerras, e não só nas guerras, mas no nosso dia a dia, também nos tira do mercado de trabalho, nos leva para o Sistema Único de Saúde, que nem sempre está preparado para nos receber quando isso acontece, sem falar do olhar de preconceito sobre essa temática, que também é muito importante. Bom, em termos feministas, né, dos estudos feministas, a gente vai olhar para a sociedade como uma organização patriarcal, em que o corpo da mulher ele é controlado pela figura do homem, né? Então, a mulher, historicamente, vem associada ou ao seu pai, depois ao seu marido, não tendo nenhuma das figuras, aos filhos ou a um irmão, né? Então, a mulher ela tem, enquanto corpo, o controle da sua sexualidade, como uma característica dessa sociedade patriarcal. Então, quando a gente fala de avanço nos direitos das mulheres, a gente vai estar falando da mulher conquistando uma maior independência nesse quesito. Mas, ao mesmo tempo em que as mulheres conquistam essa maior independência, há maior resistência, porque aquilo que se controla não se quer que se perca o controle. Então, por isso que a gente vai falar de uma resistência. As mulheres avançam nessa independência social, não precisam mais dessa autorização, né, em termos de Brasil, vamos falar assim, né? Não precisam mais dessa autorização de um pai ou de um marido para viver, para estar na rua, para se movimentar. Porque quando a gente fala, né, de questões de ordem da sexualidade, a gente vai falar isso de uma forma ampla, né? Então, a gente vai pensar desde o modo como a mulher se veste, desde os lugares que ela ocupa, né? Então, dependendo do país e da religião, por exemplo, a mulher não pode nem se expor, não pode expor nem o próprio rosto. Isso é também falar de sexualidade. E dentro desses contextos específicos de guerra, a gente vai poder falar hoje, que eu acho que é um tema que surgiu bastante forte desde semana passada, que é o turismo sexual de guerra, né? Então, o que acontece? Vamos tomar um pouco o exemplo da Ucrânia. No momento em que a Ucrânia começou a ser bombardeada e ocupada pelas tropas russas, os homens foram proibidos na Ucrânia de saírem do país, né? Porque existem dois movimentos, ou você vai básicos, né? Ou você vai defender o seu país, ou você vai tentar se retirar, você vai tentar fugir da guerra. Nesse sentido, os homens não podem se retirar do país, e aí a gente também tem uma questão de gênero bastante clara, né, dessa estrutura social. E as mulheres pegam seus filhos, suas mães, seus pais, os idosos, e vão tentar se retirar. Nesse momento em que essas pessoas se retiram, que a grande maioria, então, são mulheres e crianças que vão para as fronteiras, começa a haver a vulnerabilidade dessas mulheres. E em troca de comida, de conseguir atravessar a fronteira, em troca de conseguir sobreviver e de garantir a sua própria vida e das crianças, as mulheres acabam se submetendo a situações de bastante vulnerabilidade sexual. E existe hoje no mundo organizações que se aproveitam dessa condição, né, para fazer turismo. Então, literalmente, homens viajam para essas regiões de guerra para poder literalmente se apropriar do corpo dessas mulheres. E quando a gente fala dessa violência sexual contra as mulheres, a gente não está falando só das mulheres adultas. A gente está falando também das crianças, né? Então, o tráfico internacional de mulheres dentro desses contextos acaba se intensificando. Tivemos aí uma declaração infeliz de um deputado paulista, né? E que corre o risco e merece ser caçado, inclusive, pela sua manifestação, justamente de cunho sexista, né? Contra as mulheres lá na Ucrânia. Para encerrarmos aqui, Ana, o que é importante aqui, no dia 8 de março, né? Que conquistas ainda as mulheres precisam, né? Ou que tipos de avanço ainda as mulheres precisam enfrentar, lutar, combater, enfim. Eu acredito que hoje a gente está começando a avançar na direção do que a gente chama de discussão das masculinidades. Eu acho que hoje as mulheres, em termos de Brasil, a gente conseguiu garantir uma série de direitos, conseguimos ocupar o espaço, né, no mercado de trabalho, mas a gente ainda precisa competir com os homens. E aí a gente precisa, né, ainda discutir com os homens, principalmente, o lugar deles em relação aos direitos das mulheres, a postura, o modo como esses homens se comportam para que as mulheres possam ter a garantia dos seus direitos colocadas na sociedade, né? Então, me parece que a gente ainda tem que discutir a garantia daquilo que a gente conquistou, avaliar o que a gente ainda
tem, né, de detalhes, como, por exemplo, a remuneração igual aos homens, né? Isso, as mulheres numa mesma função, por vezes, recebem menos, então a gente ainda tem essas questões, mas também a gente precisa discutir muito com os homens a postura e o comportamento deles em relação às mulheres. Porque não basta a mulher ela ser uma super-heroína, né? Fazer tudo, trabalhar, cuidar da casa, criar as crianças, enfim, e ocupar os espaços de política, mas os homens ainda só olhando enquanto as mulheres se sobrecarregam com todas as suas tarefas. Reflexões importantes, Aline Silva, que a gente tem que trazer mais vezes, né? Eu sei que você abre esse espaço dentro de uma editoria que é do Papos de Mulher, que, aliás, a Aline destaca muito bem, né? Talvez seja uma das poucas emissoras a ter um editorial específico para discutir as questões das mulheres, mas que possamos, não só no dia 8, em outros horários, em outros dias também, a gente trazer reflexões importantes com alguém que tem um conhecimento, que é o caso da Anaua. E é importante dizer, né, que nós temos essa possibilidade de uma mulher historiadora sentando na bancada, trazendo esse conteúdo e fazendo esse movimento dentro da universidade, fora da universidade também. Eu vou usar hoje o dia inteiro essa expressão, né? Mas num passado não tão distante, tudo isso não seria possível. Então, te agradecer por estar aqui conosco, pela tua disponibilidade, por todo esse conteúdo, por todo esse conhecimento compartilhado, que é extremamente importante. Num espaço tão democrático como é o rádio, que chega na casa de todo mundo de forma muito facilitada, onde, por vezes, né, Fabiana, a bolha da internet ainda não chega, mas o rádio chega, é importante a gente ter esses espaços de fala e que bom que a gente tem. Então, muito obrigada. E o Fabiano dizia quando abria a porta aqui do estúdio, parabéns pela data, né? Parabéns pela data. Eu que agradeço o espaço, né? Acho que é bastante importante que a gente possa estar, de algum modo, levando o que nós, dentro da universidade, estudamos, né, para a sociedade como um todo. Muito obrigado. Anaua Weinrich Ribeiro, historiadora, conversando conosco aqui no Panorama 95. Vem aí o Independente Notícias. Já voltamos com mais Panorama.